capítulo 7, página 57, traz como título A Raiz do Problema. Destaque: os seres humanos não são robôs. A amizade com Deus depende de uma comunicação bidirecional. Confie na integridade do plano de Deus e descubra o melhor que há na vida. Sem mútua confiança entre Deus e as pessoas, acaba-se a vida abundante, apaga-se a luz. Quando temos fé em Deus, podemos valorizar as pessoas e ajudá-las a tornar-se tudo aquilo para o qual Deus as criou. Deus queria que os seres humanos, os quais foram criados por Ele, tivessem felicidade total, propósito divino e o viver abundante. Essa amizade, no entanto, tinha de ser bidirecional. Deus precisava ter certeza de que Adão e Eva valorizavam o convívio com Ele, assim como Ele estimava esse convívio. Um relacionamento unilateral não poderia constituir sem amizade ou companheirismo. A Bíblia dá a entender que Deus entrava no jardim do Éden para visitá-los. Podia comunicar-se, porque ele os criara semelhantes a si mesmo. Não eram robôs, receberam a total liberdade da sua vontade. Podiam ser amigos de Deus ou podiam questionar e até mesmo rejeitar seus ideais. Deus criou Adão e Eva para a felicidade, a saúde e a abundância. Mas seu plano dependia, logicamente, da confiança e integridade mútuas. Criado à imagem do próprio Deus, Adão e Eva teriam mútua confiança em Deus, o que seria a base para o relacionamento entre eles. Podiam contar com a integridade de tudo quanto Deus dizia. Ele esperava poder contar com a boa vontade e a palavra deles. O relacionamento seria baseado na mútua confiança e fidelidade. Deus disse essencialmente: confiem na integridade do meu plano e vocês terão o melhor que há na vida. Mas se vocês resolverem não crer naquilo que eu disse, perderão o direito a tudo que planejei para vocês. E o processo da deteriorização e da morte os destruirá. Satanás, o inimigo de Deus, ficou sabendo do sonho do Senhor e elaborou um plano para induzir Adão e Eva a traírem a confiança que Deus depositara neles, com o objetivo de destruir o alicerce do seu plano de amor. Satanás entrou no jardim e falou com Eva, instigando-a a comer da árvore proibida. Deliberadamente desmentiu Deus e se asseverou sua própria autoridade, dizendo: certamente não morrereis. A mulher se deixou convencer, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis capítulo 3, versos de 4 a 6. Tanto Adão como Eva participaram da mesma violação da confiança mútua entre eles e Deus. O resultado? Deus entrou no jardim e, depois de fazer perguntas a Adão e Eva, declarou com pormenores quais seriam as consequências para eles. Não haveria mais base para um relacionamento com Deus. Adão e Eva tinham exercido seu livre-arbítrio. Pela sua ação, tinham desconsiderado com descrença aquilo que Deus dissera. Perderam o direito ao relacionamento íntimo no qual Deus baseara seu grande plano do amor. Sem fé e fidelidade mútuas, o relacionamento entre Deus e eles terminou. Acabou-se a vida abundante. A descrença em Deus é o veneno mais destrutivo que pode infeccionar o ser humano. Ao desmentirmos a integridade de Deus, renunciamos à nossa própria dignidade e amor. Um senso de indignidade pessoal passa então a refletir-se externamente diante dos outros, mediante a crítica, a acusação,
a condenação, o julgamento e os relacionamentos destrutivos e abusivos. Essas atitudes se tornaram a norma da vida e tudo quanto Deus planejara para tornar a vida bela, feliz, saudável e próspera foi destruído. Quando temos fé em Deus, podemos valorizar as pessoas e ajudá-las a tornar-se tudo aquilo para o qual Deus as criou, porque você compreende o potencial delas como pessoas de Deus. A falta de fé em Deus invariavelmente resulta em baixa autoestima, a qual se reflete externamente no não reconhecimento do valor e do potencial do próximo. Embora Deus valorizasse o companheirismo de Adão e de Eva, sua integridade exigia que a plena medida da sua lei fosse aplicada à violação da sua confiança. De outra forma, sua palavra nunca seria fiel. Já não tinham as qualificações para habitar no jardim com Deus, separados da sua abundância e fora da sua proteção, agora passariam a sujeitar-se ao seu novo senhor, Satanás. Foi aquele o início do sofrimento, da doença, da dor, do ódio, da cobiça, da inveja, do assassínio, dos ciúmes, da solidão, da culpa, da pobreza, da fome, da destruição e da morte. É assim quando a luz se apaga. O pecado penetrara na raça humana, passaria a ser herdada geneticamente por todas as gerações futuras. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. O pecado fundamental que obstruiu o companheirismo entre Deus e a humanidade não era o assassínio, adultério, mentira, furto, ódio ou injúria. Era a pressuposição, filosofia ou atitude de que Deus não levava a sério aquilo que ele dizia. O resultado devastador da falta de fé em Deus é que, quando você não confia nele, não confia em você mesmo, nem em qualquer outra pessoa. Quando você fica com a ideia de que Deus não tem integridade, você abandona sua própria integridade. Sua consciência fica calejada, sua dignidade é desconsagrada. A pessoa deteriora-se. A pessoa deteriora-se e morre. A luz se apaga. Poderia ser este o problema da sociedade hoje em dia? O que você acha? Sem confiança na integridade de Deus, os seres humanos afundam-se na desgraça, no desespero, na doença, na desconsagração, na destruição e na desolação.